Amém? A paz do Senhor Jesus a todos os presentes e aos que nos assistem à distância. Nesse momento nós teremos um momento de reunião aqui, como eu disse, já tivemos um louvor. Teremos também aqui o momento da palavra e de oração, onde a gente vai refletir, meditar sobre a parte da Bíblia do profeta Isaías. Aqui uma profecia que foi falada pelo profeta Isaías há mais ou menos 2.726 anos atrás e que veio se cumprir há mais ou menos 2.000 anos atrás, né? 2026 anos atrás. Ou mais um pouquinho aí exatamente no que se trata aqui esse versículo que a gente vai falar agora. A gente vai ter um momento de oração antes, pedindo a Deus que fale com as nossas vidas, para que não seja eu quem esteja falando, mas a boca de Deus através de mim, através do Espírito Santo, e que Ele possa falar uma palavra aos nossos corações, de acordo com a necessidade de cada um e a vontade de Deus em primeiro lugar. Amém? Senhor, nós clamamos pelo sangue do Senhor Jesus derramado sobre as nossas vidas, nesse momento onde nos reunimos, Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, pedindo ao Senhor que use esse humilde servo, que não é nada, mas o Senhor é tudo na minha vida. Pedimos nesse momento, que o Senhor faça aquilo que é impossível para o homem, que é falar ao coração do ser humano dentro da necessidade do homem, Senhor Deus. E, primeiramente, aquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas nessa noite. Senhor, revele a Tua palavra, Senhor Deus, aos nossos corações. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor Deus, que não seja eu que venha estar falando, mas que o Senhor venha falar através da minha boca o que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. O versículo que foi preparado para essa noite foi na íntegra o capítulo 53 de Isaías. O profeta Isaías, ele é conhecido por muitos como o profeta messiânico, porque grande parte do livro de Isaías está sendo retratado ali a vinda de Jesus, o que Jesus precisaria padecer em nosso favor, né? Porque na verdade quem precisava do favor éramos nós, né? Quem precisamos. Mas houve uma necessidade de um padecimento, de sofrimento inigualável, que é justamente sobre isso que eu venho falar essa noite para as nossas vidas, né? Às vezes a gente acha que a gente sofre muito, mas o nosso sofrimento não chega nem aos pés do sofrimento que Jesus passou e que foi aqui profetizado pelo profeta Isaías. Quem quiser se colocar de pé nesse momento, o versículo que a gente vai ler vai ser Isaías, o capítulo 53 e todos os versículos. Amém? Vamos dar início. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro e, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Amém. Então, a gente vai pegar agora, versículo por versículo, para a gente podem se assentar, para a gente fazer uma análise mais profunda disso que a gente acabou de ler, porque aquilo que Deus tem guardado para a gente essa noite, como a palavra diz, eu não me canso de repetir, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, ele se faz presente. Jesus disse isso. Então, certamente, Deus tem uma palavra para os nossos corações reservada exatamente para essa noite. Amém? Bom, no início, eu vou até colocar aqui, gente, se você puder ir colocando cada um, o primeiro versículo, né? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Como eu disse, o profeta Isaías, ele era um profeta messiânico. Ele já vinha predizendo, né, a vinda de Jesus, como eu disse no início, que Jesus precisaria padecer em favor das nossas vidas e da nossa salvação. Só que no início aqui ele disse o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? Então ele já estava, o profeta Isaías, ele já estava, desde o começo aqui desse capítulo, fazendo uma profecia de que muitos não dariam crédito. Assim como foi naquele momento em que os judeus, eles não, em sua maioria, eles não aceitaram a pregação de Jesus. Inclusive, esse foi o motivo de que crucificaram Jesus, né? Porque eles não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus, e Jesus é o Filho de Deus, a gente sabe muito bem disso. E quando diz aqui, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque a palavra, não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Deus é que escolheu a nós, como Jesus disse. Então, a gente precisa que Deus nos escolha para que seja manifestada a revelação de Jesus na nossa vida. Porque fora isso, a gente não consegue perceber a imensidão da misericórdia e do propósito da vinda de Jesus e do que ele significa para as nossas vidas. E eu entendo, e a quem se manifestou o braço do Senhor. O braço é aquela... É a figura do quê? O braço é onde ele resgata, é a figura daquilo que ajuda, daquilo que executa, daquilo que faz. E quem foi aquele que executou materialmente a vontade de Deus aqui na terra? Foi Jesus Cristo. Então, a quem se manifestou o braço do Senhor? A nós que fomos, por misericórdia, escolhidos por Deus, para nós, foi manifesto que Jesus era o braço do Senhor. Para nós foi manifesto de que ele era a nossa salvação. Então, aqui a gente já conseguiu desdobrar logo esse início do versículo, né? Então, aqui vai dizendo que ele foi subindo como um renovo, que era uma plantinha pequena,
que já dava sinais de vida. Ainda que um tronco fosse cortado, seja cortado, a gente sabe que crescem ramos pequenininhos. Esse renovo é aquilo que traz a esperança daquilo que foi cortado, daquilo que não parece, né, ter alguma esperança, perante ele como a raiz de uma terra seca. Pulando aqui para o versículo 3, por favor, a gente vê: era desprezado e o mais indigno entre os homens. Isso aqui, essa palavra, também serve, né, para aqueles que se sentem desprezados nessa vida, pessoas que sofrem alguma rejeição, seja na família ou seja no trabalho. Saiba que Jesus passou por coisas muito piores do que você passou e do que eu passei. O sofrimento de Jesus foi inigualável. Ele provou, se ele recebeu sobre si as nossas dores, todas as dores dos seres humanos, então significa que tudo que você sente de dores, seja fisicamente ou emocionalmente, tristeza, tudo isso, pode ter certeza que Jesus ele te entende muito bem, nos entende muito bem, porque ele é especialista em ter sofrido, porque ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, ou seja, ele era um pouco rejeitado, né? Homem de dores. Por que homem de dores? Experimentado nos trabalhos, porque ele trabalhava muito. Então, às vezes, as pessoas reclamam, porque eu trabalho demais, eu pego todos os dias condução cheia, sofrimento no trabalho, humilhação. Jesus, ele trabalhava muito. Assim, desculpa, vou falar igual o pastor Henrique, né? Desculpa a expressão, mas ele ralava muito no trabalho, muito. Ele era carpinteiro e não era um trabalho fácil. A gente aqui agora está no verão, está bem quente, e certamente ali no Oriente Médio também, quando fazia verão, devia ser bem difícil trabalhar com carpintaria, né? Trabalho pesado e difícil. Então, quer dizer, Jesus entende esse nosso cansaço e enfado quando se a gente conversar com ele e desabafar pedindo forças aí para aguentar, porque não é fácil, né? Para quem trabalha todo dia e um trabalho pesado e condução difícil, não é mole, mas a gente sabe aqui, a gente percebe aqui que Deus entende. E entende muito bem e te dará, porque a palavra também fala: pedir, dar-se-vos-á. Se pedir mais força, pedir a Deus força para suportar as dificuldades da vida, certamente Jesus, como especialista em trabalhos, experimentados de trabalho, ele sabe muito bem como te fortalecer e te motivar. E esse versículo aqui, que é o mais importante para as nossas vidas, porque o versículo 4, ele diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Se não fosse Jesus morrer no madeiro ali por nós, sendo crucificado e sendo ele mesmo expiação pelos nossos pecados, nada que nós fizéssemos, nenhuma oferta que nós fizéssemos a Deus seria suficiente para pagar pelos nossos pecados, e a gente não teria a mínima chance de salvação, porque Deus é perfeito, e para a aprovação de Deus, ele requer nada mais, nada menos do que a perfeição, e nenhum ser humano seria capaz, a não ser Jesus, como disse aqui, tem um outro versículo aqui, que não precisa colocar, mas eu vou ler, que fala que ele não errou. Versículo 9, se quiser botar. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Jesus nunca errou em sentido nenhum, nem materialmente, nem em palavras. Tudo que Jesus falou e fez foi correto. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo de vida. Uma parte interessante que faz aqui, só voltando um pouquinho, fala que, também, se realmente não precisa colocar, da opressão e do juízo foi tirado, porque o que aconteceu no julgamento de Jesus, juridicamente falando, foi injusto, porque ele passou, a sentença que ele recebeu não teve testemunhas, não teve um julgamento de acordo com a justiça daquela época. Ele foi, me parece,
que ele foi julgado durante a madrugada. Foi feito o processo dele durante a madrugada. É um horário... Foi um julgamento ilegal. Ou seja, até quando a pessoa se sente injustiçada, Jesus sabe muito bem o que é ser injustiçado. Ele foi injustiçado também. Ele não passou pelos devidos processos legais da época. O horário que ele foi crucificado também foi logo de manhã. Então, quer dizer, ele sabe muito bem também o que é ser injustiçado nessa vida. Quando a gente abre o coração para ele, alguma injustiça que nós soframos no nosso dia a dia, ele também nos entende muito bem. Mas, depois de todo esse sofrimento, né, no versículo 11, aqui é dito que versículo 11, né, o trabalho, eu vou ler a minha versão aqui, não sei se é a mesma que está ali, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Então, a gente pode ter... eu até vi uma pessoa falar isso hoje, quando eu estava estudando sobre esse assunto, que até um ateu, se ele lê isso aqui, ele passa a crer em Jesus, porque isso aqui, como eu disse no início, foi profetizado por Isaías há mais ou menos 2.726 anos atrás. Isso, mais ou menos. Foi há 2.726 anos atrás, mais ou menos mesmo. Foi 726 anos, mais ou menos, 700 anos antes de Jesus. Então, quer dizer, se uma pessoa profetizou há 2.726 anos atrás, ou 700 anos antes de Jesus passar por tudo isso, e de fato se cumpriu, porque a gente leu aqui cada versículo, e todos esses versículos aqui se cumpriram, e a referência deles está em todo o Novo Testamento. Então, até um ateu olhando para isso aqui, eu acredito que ele passaria a pelo menos ficar com um pinguinho de fé, né? Porque tudo se cumpriu em cada detalhe, e quanto mais a nós que somos servos de Deus, isso aqui nos edifica e reforça a nossa fé. A gente pode ter a certeza absoluta que, além de ter se cumprido todos esses versículos desse capítulo 53 de Isaías, então, já que se cumpriu, a gente pode ter total confiança que se cumprirá também todas as outras coisas que Jesus disse aqui em vida, 700 anos após isso aqui ter sido profetizado. Que foi o quê? Jesus falou que ele voltaria. Depois dele ressuscitar, ele ficou umas 40 dias aqui na terra, e depois ele foi assunto aos céus, e ele retornará brevemente. Então, se cumpriu, depois de Isaías, 700 anos depois, aconteceu de fato, a gente pode crer que aquilo que Jesus falou também, que ele voltaria também, essa nossa esperança está mais viva do que nunca hoje em nosso meio. Porque a gente pode ter certeza absoluta que Jesus voltará, nos resgatará para ele mesmo e nos fará morar com ele nas mansões celestiais, né? A qualquer momento, como disse o apóstolo Paulo, pode ser em um piscar de olhos. E que essa paz de ter a fé convicta, plena e total de que nós estaremos nas mansões celestiais com Jesus Cristo, que essa paz invada os nossos corações nessa noite, a gente possa ter certeza absoluta que o que Jesus fez ali, a obra que ele fez, ele mesmo viu e ficou satisfeito do seu trabalho, porque certamente aquela expiação foi a expiação total e completa pelos nossos erros. Tudo aquilo que a gente fez que não agradou a Deus, certamente Jesus pagou, e pagou muito pesado e arduamente no madeiro. Então, temos essa firme certeza de expiação dos nossos pecados em Jesus Cristo, e que ele voltará e nos levará para morar com ele na eternidade. Amém? Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Vamos fazer agora uma oração final, pedindo a Deus que quem quiser ficar de pé, para que Deus continue sempre nos mantendo na presença dele, e que essa palavra fortaleça os nossos corações e nos sustente até o nosso próximo encontro aí. Provavelmente vai ser com a pregação do pastor Henrique. Amém? Senhor, mais uma vez, Senhor Deus, nós clamamos pelo sangue do Senhor Jesus derramado sobre as nossas vidas,
Sangue esse, Senhor, que pagou pelos nossos pecados, que nos redimiu ali na cruz. O teu Filho Jesus, ele pagou pelos nossos erros esses nossos, os quais a gente nunca poderia pagar, Senhor Deus, por eles. E o Senhor, na tua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, o Senhor nos deu a única alternativa, Senhor, que teríamos de sermos salvos, que é enviar o seu Filho unigênito para morrer por nós e para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna no Senhor. Agradecemos ao Senhor por mais uma reunião onde cultuamos ao Senhor, onde louvamos a Ti, onde lemos a Tua palavra, falamos sobre o Senhor, nos alegramos na Tua presença e o Senhor mais uma vez, com a Tua bondade e fidelidade, se fez presente no nosso meio. Agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida, por mais esse ano, Senhor Deus, que o Senhor tem nos dado mais uma página em branco, Senhor Deus, para que o Senhor escreva a nossa história, para que nós possamos recomeçar, assim como todos os dias são um recomeço e as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Mas temos mais esse ano, Senhor Deus, para mostrarmos ao Senhor que somos gratos. A palavra de hoje, ela nos mostra muito que devemos ter gratidão por todo o sacrifício que Jesus fez na cruz e que nós não devemos reclamar por nada na nossa vida, das dificuldades que temos, Senhor, das lutas diárias e das aflições, Senhor Deus, porque ninguém sentiu mais isso do que Jesus. As dores, os trabalhos, as tristezas, certamente que o Senhor, pela sua misericórdia, enviou Jesus para sofrer tudo isso por nós, para que nós tenhamos um Redentor, o qual podemos confiar para sempre e eternamente. Agradecemos ao Senhor pela nossa vida, como disse, por mais um dia na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.